Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina Fundamentos da Ciência Contábil. Sou o professor Diego e hoje eu vou passar com vocês, vou corrigir com vocês o trabalho da nossa aula de 5 de outubro. Esse trabalho é para ser entregue até às 23h59 do dia 26/10. Mas eu vou postar aqui para vocês porque tenho notado que possa estar havendo alguma dificuldade em realizar esse trabalho. Então, a nossa aula de hoje vai ser a realização desse trabalho que eu deixei para vocês postarem na nossa plataforma até o dia 26 de outubro, tá bom? Então, vamos lá, mãos à obra. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Já está compartilhada, né? Então, vamos lá. Para iniciar nosso exercício, deixa eu tirar a cor aqui que eu estava realizando. Bom, o que pede esse exercício? É um exercício simples, tá? Eu trouxe para vocês um balancete de verificação com um saldo do ano anterior e um saldo do exercício em que eu pedi a elaboração do balanço patrimonial e da DRE. Então, isso aqui é um balancete simples que vocês pegam o saldo de x0, só por esse saldo aqui vocês já conseguem montar o balanço de x0. E vocês pegam o saldo de 31/12 de x1, por esse saldo vocês também conseguem montar o balanço de x1. Então é simples, é só pegar o saldo das contas, montar o balanço. E aqui também as contas de resultado, é só montar a DRE. Então, lembrando, o que vai figurar no nosso balanço? Aquelas contas que contenham saldo. Então, o X0, essas contas aqui têm saldo. Ajuste para PQLD não tem saldo. Eu preciso colocar no meu balanço, professor? Não. Estoque de mercadoria para revenda em X0 não tinha saldo. Preciso colocar? Também não. Então é simples, é só pegar o saldo das contas, estruturar o balanço, colocar essas contas com o respectivo saldo, da mesma forma na DRE, tá? Então o que pedia nosso balanço? Nosso exercício? Através do balancete de verificação da Societas S.A., levantado após o encerramento de exercício, por isso que eu tenho débito e crédito aqui em contas de resultado. Porque essas contas foram zeradas, foi apurado o lucro e já está aqui dentro de reservas de lucros esse lucro que foi apurado, tá certo? Então, levantado após o encerramento do exercício, elabore o balanço patrimonial. Então vamos começar. X0. Vamos começar com os saldos de X0, tá? X0, capital social subscrito, e aí eu vou marcando aqui para a gente não se confundir. Capital social subscrito de X0, 200 mil. Capital social a realizar, 50 mil. Então, eu já trouxe isso para vocês nas nossas aulas. Capital social subscrito é aquele capital aprovado pela entidade, tá? Então, no final de X0, ele tinha 200 mil, que foi aquele acordo entre os sócios. Aqui nós estamos tratando de SA, mas vamos supor que nós estamos tratando aqui de uma limitada. Os sócios acordaram 200 mil reais de capital social. E ao final do X0, 50 mil reais ainda não tinha sido integralizado. Por isso, esses 50 mil reais aqui reduz o capital social subscrito. O que isso significa? Eu tenho um capital social de 200, mas 50 mil ainda não entrou na entidade. Os sócios ainda não colocaram 50 mil na entidade. Então, no final das contas, qual que é o patrimônio líquido? 150 mil. Porque apesar de eu ter 200 mil reais de capital social aprovado, eu não integralizei ainda esses 50 mil reais que faltam aqui. Por isso, esses 50 mil reais reduz o capital social e no final das contas eu tenho 150 mil reais de patrimônio líquido, tá bom? Então, o capital social é uma conta do PL de natureza credora, aumenta crédito. E o capital social a integralizar ou realizar é uma conta redutora do PL, por isso ela aumenta a débito. Ela tem um saldo, ela é de natureza devedora, então ela tem um saldo de 50 e ela é uma conta do PL, ela reduz. Por isso que aqui está negativo, tá bom? Reduzindo os 200 mil. Vamos lá. Reservas de lucros, 32 mil. O que significa isso? Que no X0 foi apurado o lucro e apurou-se um lucro de 32 mil reais. E esse lucro está em reservas
de lucros. Então, nós vamos achar aqui a reserva de lucros, 32 mil é o saldo inicial. Bancos, 15 mil reais no final de X0. E detalhe, o saldo anterior, aqui 31/12 de X0, é o saldo inicial de X1, certo? Encerrou o exercício em X0 com esse saldo, X1 começa como? Com esse saldo. Por isso que eu estou lançando aqui no nosso razão dessa forma, porque vai ser o saldo inicial de X1, tá bom? Então, 15 mil reais de bancos era nosso saldo final de X0 e saldo inicial de X1. Duplicatas a receber de curto prazo em final de X0, início de X1. Duplicatas a receber, curto prazo, ativo circulante, 197 mil. Ajuste para PEC-LD e estoque de mercadoria. Eu não tenho nada, eu não tenho saldo no final de X0, então não precisa estar no meu balanço. Porque o ajuste para PEC-LD ele já foi consumido lá em X0, eu fiz o ajuste e se concretizou aquela perda, então diminuiu o meu lucro lá em X0. Então eu não tenho saldo aqui para reduzir a conta de duplicados a receber. Da mesma forma que eu não tenho saldo de estoque, eu vendi todo o estoque em X0, vou iniciar X1 com estoque zerado, por isso que está zero aqui. Tá? Veículos 50 mil. Veículos 50 mil, saldo inicial de X1 e final de X0. Depreciação acumulada de veículos 10 mil, depreciação acumulada também é uma conta redutora. Ela reduz o nosso ativo. Então, se ela é uma conta redutora, ela é de natureza devedor, ela é de natureza credora, perdão. A natureza das contas do ativo é devedora, aumenta a débito. E se for para reduzir, reduz a crédito. E quando uma conta tem natureza credora no ativo, significa que ela é redutora. Ela vai reduzir o ativo. Então, a depreciação acumulada tem a natureza credora, ela vai reduzir o ativo, certo? O que significa aqui? Que no final de X0, eu tinha uma depreciação acumulada desses veículos aqui de 10 mil reais, reduzindo o saldo de veículos, o saldo de imobilizado, porque eu comprei por 50, no final do exercício já depreciou 10. Então, no final das contas, eu tenho de imobilizado 40 mil. Tá? Esse saldo é que vai iniciar X1. Duplicatas a pagar de curto prazo, 50 mil reais. Duplicatas a pagar, saldo inicial, 50 mil reais. Salários a pagar, 20 mil reais. Pronto. O nosso balanço de X0 está montado com um total de ativo 252 e um total de passivo 252. Então, lembrando, o saldo final de X0 é o saldo inicial de X1. Se vocês olharem aqui do lado, X1 está com o mesmo saldo de X0, porque eu estou iniciando X1, vou fazer todos aqueles lançamentos ali do nosso balancete, aí sim é que vai alterar o nosso X1. Mas por enquanto, X0 e X1 estão aqui no mesmo valor, porque eu terminei X0 e iniciei X1 com o mesmo valor. Ok? Então vamos lá, agora fazer os lançamentos a débito e crédito que estão pedindo o nosso balancete de verificação. Capital social subscrito não teve nem débito nem crédito, então permanece o mesmo saldo, correto? Permanece 200 mil. Capital social a realizar. Lembra que eu falei que no X0 não foi realizado todo o capital social? O capital social subscrito, aquele que foi aceito, era de 200 mil, mas ainda faltava 50 mil para integralizar. Então, no X1, tá vendo aqui, ó, débito e crédito de X1. Aqui é X0, já ficou passado. X1 eu tive crédito de 50 mil, então eu vou lá no meu razão. Eu tinha um saldo de 50, porque ela é uma conta redutora, agora eu preciso zerar, porque eu não tenho mais essa redução no meu patrimônio líquido. Todo o meu capital social foi integralizado. Então, é um crédito aqui que está pedindo o nosso balancete, ficando com um saldo de zero. Saldo de zero, lá no nosso PL, saldo de zero. Agora sim eu tenho um capital social subscrito integralizado aqui. Poderia até aumentar uma conta, colocar capital social integralizado ou somente capital social. E agora sim 200 mil dentro do meu patrimônio líquido. Reserva de lucros. Eu tive um crédito de 31 mil reais. Por que esse crédito aqui? Foi a apuração do resultado dentro de X1.
Então, em X1 nós tivemos essas contas aqui de resultado. Deixa eu até mudar a cor aqui. Essas contas de resultado em X1, nós tivemos débito e crédito, por quê? Porque conta de resultado tem que ser zerada ao final do exercício. Então, lembra que eu escrevi aqui, ó, levantado após o encerramento do exercício. Balancete após o encerramento do exercício, já foi apurado o lucro. E esse lucro que foi apurado aqui, já foi destinado aqui para reservas de lucros, tá? No nosso caso, não teve distribuição de dividendos. Então, nós vamos fazer aqui um crédito em conta reservas de lucros, que já tem um saldo de 32, e ele vai ficar com um saldo de 63. Então, reservas de lucros já tinha um saldo de 32, agora teve mais um crédito de 31, então, no final das contas, quanto que eu tenho de reserva de lucros, ou lucros acumulados no final de X1? 63 mil reais, porque eu tive 32 mil em X0, e tive mais os 31 mil que foi apurado em X1, somando aos 32, então eu tenho 63 agora de lucros. Então eu tenho um capital social integralizado de 200, ele está totalmente integralizado, e mais um lucro acumulado ou uma reserva de lucros de 63 mil reais. Nosso patrimônio líquido de 263 mil reais. Então eu tive em bancos um débito, um não, né, tá? Aqui é um balancete de verificação no final do exercício, então nós tivemos vários débitos e vários créditos. O que o balancete traz aqui é o saldo, é quanto teve de débito e quanto teve de crédito em X1. Então nós tínhamos um saldo de 15 mil devedor no final de X0, início de X1. Tivemos débitos de 298 em bancos. Aqui estão as receitas praticamente, tá? Aquilo que entrou no nosso banco aqui. Débitos de 298 e créditos de 115, aquilo que saiu do nosso banco, com um saldo de 198. Já está aqui no nosso balanço, 198, e é o saldo final do balancete. Duplicatas a receber curto prazo. Então nós tínhamos um duplicatas a receber de 197 no início de X1, que era final de X0. Nós tivemos débitos de 200 e créditos de 202. Então, débitos de 200 e créditos de 202, com um saldo final no duplicatas a receber de 195 mil reais. Também está batendo com o nosso balancete. Ajuste para PEC-LD. Nós não tínhamos nada em X0, porque nós já estudamos nas nossas aulas, fez esse ajuste, chegou no final do exercício, se concretizou essa perda, diminuiu o nosso lucro. Agora, esse 2 mil aqui de débito e de crédito em X1 diz respeito a X1. Então, o que aconteceu? Nós tivemos um crédito de 2 mil em X1. Aqui é o saldo inicial em cinza, tá? Então, nós tivemos um crédito lá no início de 2 mil reais, ajustando o nosso duplicatas a receber, que era de 197. Pois bem, como nós tivemos crédito, nós tivemos débito, vai zerar essa conta porque esses 2 mil reais foi perdido. Realmente, chegou no final do exercício, foi considerado que não iria recuperar e se considerou perdido, uma perda, reduzindo o nosso lucro, tá? Então, teve débitos e créditos de 2 mil, nosso saldo final de zero. Então, no nosso balancete, ao final de X1, zero. Mas dentro do exercício, nós tivemos 2 mil de crédito, 2 mil de débito. Estoque de mercadoria. Nós tínhamos zero no início de X1. Nós tivemos débitos de 125, débito de 125 e crédito de 125, porque vendeu todo o estoque de mercadoria. Ao final, saldo zero. Veículos, não tive compra, também não tive baixa. Se tivesse perdido o veículo, acidente, perda, roubo, etc., teria dado baixa de veículos. E como também não teve compra, não teve débito nem crédito, saldo final 50 mil. Veículo 50 mil continua. Depreciação acumulada, não teve débito, porque se tivesse roubado o veículo, por exemplo, eu deveria dar baixa nessa depreciação acumulada, tá? Então nós tínhamos 10 mil ao final de X0, e em X1 nós também tivemos 10 mil de depreciação acumulada. E o saldo final lá em X1 de depreciação acumulada? 20 mil.
porque eu tive 10 mil em X0 e 10 mil em X1. Então, depreciação acumulada, eu tinha um saldo inicial de 10, agora eu tenho, agora eu tenho um saldo de 20 mil. Então, notem aqui, ó, o veículo continua registrado por 50 e a depreciação acumulada diminui o imobilizado através do saldo negativo de 20 mil reais, tá? Então, eu tinha veículos 20, já depreciou, eu tinha veículos 50, já depreciou 20, então eu tenho um saldo de 30 de imobilizado, certo? Bateu também com o nosso balancete. Duplicatas a pagar a curto prazo, eu tive débitos de 50, ou seja, paguei tudo aqui, né, na teoria, e tive créditos de 100. Saldo final de duplicatas a pagar, 100 mil, aqui está no nosso balanço, 100 mil, saldo final, aqui também 100 mil, bateu. Salários a pagar, eu tinha 20 mil para pagar, paguei 20, fiz mais 60 mil de débito, ou melhor, de crédito, porque é salários a pagar. Então, vamos dar baixa aqui em salários a pagar 20 mil, e eu tive mais 60 mil de salários a pagar. Um saldo final na conta de salários a pagar de 60 mil reais bateu aqui com o nosso balancete. Agora, saldo anterior de receita com vendas. Por que eu não tenho saldo? Porque chegou no final de X0, eu tive que zerar as contas. Vocês já sabem isso, certo? Chegou no final de X0, eu zerei as contas de resultado. Assim como no final de X1, também zerei para apurar o lucro. Para apurar o lucro aqui, certo? Então, o que nós devemos fazer aqui, basicamente, quando se tem um balancete dessa forma e quando se tem para montar as razões aqui? Deixa eu... Isso. Pronto. Então, vamos lá. Receita com vendas, 250 mil. Eu coloquei aqui em cinza porque não tinha saldo inicial, tá? Conta de resultado não tem saldo inicial. Então, receita com venda, 250 mil. Custo da mercadoria vendida, 125 mil. Despesa com PEC-LD, 2 mil. Então, notem que nós tínhamos aqui um ajuste para a PEC-LD de 2 mil a crédito e a contrapartida desse lançamento foi um débito de despesa. Chegou no final do exercício, constatou que realmente ia perder esses 2 mil reais. Então, por isso que nós temos 2 mil reais de despesa com PEC-LD, tá? Eu não estou marcando aqui para não se perder. Bom, agora, despesa com salários, 80 mil. Despesa com depreciação, 10 mil, que foi a depreciação do veículo em X1, lembra? Despesa com depreciação. E qual que é a diferença aqui? Nós temos depreciação acumulada, que é uma conta do ativo, redutora do ativo. Ela contém saldo, porque ela é uma conta do ativo. E despesa com depreciação não pode conter saldo, ela tem que ser zerada todo exercício para apurar o lucro da entidade, tá? Por isso que ela tem saldo zero e agora eu lancei 10 de X1 aqui. Despesa com perda efetiva em recebíveis, 3 mil reais. Nós já estudamos o que é isso. No início do exercício ou durante o exercício, nós lançamos despesa com PEC-LD, com perda estimada. Era uma perda estimada, só que chegou no final do exercício, essa perda foi concretizada. E, além desses 2 mil que a gente já tinha feito de lançamento, nós perdemos mais 3 mil reais. Por isso que aqui uma conta é despesa com PEC-LD, porque é despesa com perdas estimadas, é no momento em que a gente faz lá o ajuste no ativo. E aqui uma outra conta de despesa com perda efetiva em recebíveis. Porque chegou no final do exercício, nós não tínhamos feito
uma estimativa para esses R$ 3.000, só que se constatou que a empresa, por exemplo, faliu, não ia pagar mais esses R$ 3.000, então eu tenho que dar baixa aqui no nosso contas a receber. Então, deu baixa no contas a receber e lanço como despesa esses R$ 3.000. Por isso que nós temos a diferença aqui, despesa com PEC-LD, despesa com perda efetiva. Essa perda não tinha sido estimada anteriormente, tá? Ela ocorreu, mas não tinha sido estimada. E receita com recuperação de créditos baixados anteriormente. R$ 1.000. Receita, deixa eu achar aqui. Por quê? Vamos supor que essa despesa com perda efetiva de recebíveis de 3.000 tenha sido feita lá em X0. Chegou em X0, a empresa entrou em recuperação judicial, e aí a empresa devedora entrou em recuperação judicial e a nossa empresa resolveu então dar baixa na duplicatas a receber, no contas a receber, em recebíveis, esses R$ 3.000, porque a empresa entrou em recuperação judicial e não iria pagar mais esses R$ 3.000. Acontece que no ano seguinte, a empresa deu um boom e resolveu pagar esses R$ 3.000. Aqui é exemplo, tá? Como nós temos R$ 1.000 aqui. Vamos supor que ela resolveu pagar 1.000. Então, eu já tinha dado baixa anteriormente, não tinha? Eu já tinha reconhecido uma despesa com a perda efetiva. Essa despesa já tinha reduzido o meu lucro num exercício anterior. Mas chegou no exercício atual, a empresa me pagou R$ 1.000. Como que eu vou lançar? Eu lanço uma receita com recuperação de créditos anteriormente baixados. Devo reconhecer dessa forma. Por isso que nós temos aqui no nosso balancete esses R$ 1.000 de receita com recuperação de créditos baixados anteriormente. Tá bom? Entenderam aqui? E agora, esses débitos aqui. Esse débito aqui e os créditos que deixam o saldo zero é a apuração do resultado. Então, como que nós vamos apurar o resultado? Eu tenho o saldo de 250 aqui, eu zero a receita, debito ali, credito em ARI. Tenho mais uma conta de receita aqui com recuperação de créditos anteriores, R$ 1.000, debito ali, credito aqui. Agora contas de despesa. Essas foram de receitas. Conta de despesa, R$ 125.000 de CMV. Credito ali, debito aqui. Despesa com salário, 80.000, credito ali, debito aqui. Despesa com depreciação, 10.000, zero ali e lanço aqui. Despesa com PEC-LD, 2.000. Credito ali, debito aqui. E despesa com perda efetiva, 3.000. 3.000 aqui. Então, notem, na apuração do resultado, qual que foi o nosso lucro? Nós tivemos receita de 251 e despesa de 220. Então, nosso lucro foi 31, que é exatamente o que está aqui em nossa reserva de lucros. Por quê? Vamos imaginar que, para zerar aqui, nós fizemos um crédito, melhor, um débito de 31 para zerar, e fizemos um crédito aqui em reserva de lucro de 31. E essa reserva de lucro bate com o nosso balanço, 63.000, e a nossa DRE fica como? Ela não vai aparecer ali porque eu zerei as contas. Deixa eu... Nossa DRE bate com o nosso ARI, de R$ 31.000. Nossa DRE bate e bate com o lucro acumulado, porque eu tinha 32 mais 31 do exercício de X1. Então, em X1 eu tenho reserva de lucro de R$ 63.000. Receita com venda 250, custo da mercadoria vendida de 125, despesa com salário, despesa com depreciação, despesa com perda estimada de crédito de liquidação duvidosa, que foi reconhecida naqueles momentos em que nós estudamos lá atrás, e no final do exercício nós analisamos que realmente essa perda era efetiva e ela iria acontecer, apesar de nós já termos estimado lá atrás, ela iria reduzir nosso contas a receber. E ela reduz o lucro. Além desses 2.000 que nós já tínhamos estimado, nós perdemos mais 3 que não tínhamos estimado. Então, uma perda efetiva com recebíveis de 3.000 reduziu o nosso lucro.
e recebemos 1.000 do exercício anterior ou de exercícios anteriores em que nós já tínhamos baixado aquelas duplicatas, aqueles recebíveis, mas chegou nesse exercício, a empresa devedora resolveu pagar, resolveu honrar com seu compromisso e pagou R$ 1.000. Então nós vamos lançar como receita de venda? Não, essa receita já foi lançada lá no exercício em que ela ocorreu. Nós não lançamos como receita de venda, nós lançamos como receita de recuperação de créditos baixados anteriormente, entendeu? Então por isso que aqui ela aumentou o nosso lucro. A perda estimada reduziu o nosso lucro, a perda efetiva reduziu o nosso lucro e a recuperação de créditos anteriormente baixados aumentou o nosso lucro, batendo o nosso balanço, certo? Total de ativo de x0 com x0, com passivo, ativo de x1 com passivo de x1 bateu. O nosso balanço bateu. Eu vou deixar essa planilha lá no nosso ambiente virtual para vocês olharem e estudarem, para vocês entenderem melhor o exercício, tá bom? Então, aguardo vocês resolverem. Não precisa resolver nessa planilha que eu vou deixar lá. Façam uma planilha à parte, faça aquilo que vocês entendem como contabilidade. Faça num papel, coloquem a foto lá para nós avaliarmos, tá bom? Então, penso que era isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje. A resolução desse exercício, mostrar o balancete de verificação, mostrar a elaboração do balanço patrimonial e da DRE. Bom, então um forte abraço, até a nossa avaliação na semana que vem. Deus abençoe a todos.